Continuando, vamos falar agora um pouquinho sobre as alterações que a Lei 14.382 introduziu na parte referente ao registro civil das pessoas naturais. E a primeira começa no artigo 33 da lei, 6.015, no parágrafo único, ao incluir o livro E. O livro E já é um livro conhecido no registro civil de pessoas naturais. Os vários códigos de norma dos estados já adotam para atos alternativos, ou seja, opcionais. Não é obrigatório os registros no livro E, mas já é comum. E a lei trouxe, então, agora de forma oficial, a existência do livro E no registro civil das pessoas naturais. Aí a próxima alteração é relacionada ao artigo 54, lá no parágrafo 5º, que fala sobre a instalação de unidade interligada. Então, o objetivo aqui é tornar cada vez mais acessível o registro, ou combater, na verdade, a falta de registro de pessoas naturais. Então, possibilitar que o registro seja feito logo na hora que a pessoa nasce lá nas unidades públicas e privadas, estabelecimento público e privado de saúde. Claro que a lei traz aí a cautela de que essas unidades interligadas não podem prejudicar o andamento do serviço na serventia. Mas quais seriam os atos que podem ser praticados nas unidades interligadas? Então, a recepção e remessa de dados, lavratura do registro de nascimento e expedição da respectiva certidão. Então, esses atos podem ser praticados lá na unidade interligada com esse estabelecimento de saúde pública e privada também. Muito bem. Continuando aqui no artigo 55, agora, uma novidade interessante, que é a ampliação das hipóteses de mutabilidade do nome em decorrência do direito da personalidade. Então, a Lei 14.382 trouxe essa mutabilidade, possibilidade, porque a regra é a imutabilidade do nome, especialmente, o nome envolve aí o prenome e o sobrenome. Mas a Lei 14.382 trouxe, então, aí quebrou um pouco esse paradigma, da imutabilidade pela mutabilidade do nome em decorrência do direito da personalidade. Cada vez mais as pessoas estão tendo mais controle sobre essa questão do nome. Então, primeiro, em relação ao sobrenome que compõe o nome, ele pode ser em qualquer ordem, o artigo 55 caput da Lei 6.015 aborda isso. O lançamento do sobrenome pode ser feito de ofício pelo registrador de imóveis, caso o declarante não informe qual é o sobrenome, informe só o nome, por exemplo, o prenome, Então, o oficial do registro pode pegar ali um nome de cada um dos genitores, se tiver dois, e mencionar ali, lançar de ofício esse sobrenome em qualquer ordem, sem nenhum problema. Isso também não tem problema, porque esse registro pode ser alterado até 15 dias depois de lavrado. Então, nos 15 dias seguintes, os genitores, se for o caso de ter pai e mãe, poderão, de comum acordo, chegar no registro civil de pessoas naturais, perante o oficial de registro civil, e fazer a mudança do nome, inclusive do prenome, lançado ali. Então, pode ser o pai que declarou também, a mãe não concorda, o nome combinado era um e colocou outro. Então, nos 15 dias seguintes ao registro, de consenso, havendo consenso, eles podem fazer essa alteração lá no registro civil das pessoas naturais. E também do sobrenome, que por acaso tenha sido lançado de ofício pelo registrador civil. Então, isso é perfeitamente possível. Uma outra novidade é a alteração imotivada do prenome depois que a pessoa atinge a maioridade. Então, completou a maioridade, a pessoa pode requerer, sem explicar o motivo, perante o oficial do registro civil das pessoas naturais, que quer mudar o seu prenome. Pode mudar sem nenhum problema. Claro que ele só poderá fazer isso uma única vez e o procedimento para essa mudança do prenome também não é assim tão, vamos dizer, simples, Existem cautelas que precisam ser tomadas para que seja resguardada a segurança dos atos da vida civil praticados até o momento em que a pessoa solicitou ou realizou essa alteração, porque diz que uma vez atingida a maioridade, ele pode fazer isso, mas ele pode fazer isso aos 30 anos, aos 40 anos de idade, hoje, por exemplo, a pessoa pode ir lá e fazer essa alteração.
Então, tem uma série de atos já praticados até então que precisam ser preservados. Então, a lei estabelece que o oficial vai manter o nome anterior, vai fazer referência aos documentos de identificação dessa pessoa, né? Vai fazer comunicação dessa alteração aos órgãos de identificação, inclusive ao Poder Executivo, o Judiciário, no que diz respeito à Justiça Eleitoral, por exemplo. Então, ele vai fazer essas comunicações para que todos tenham amplo conhecimento de que a pessoa que antes chamava Pedro, agora se chama João, mas se refere à mesma pessoa. Então, é muito importante que se atente a esses cuidados. A Arpen, ela divulgou uma cartilha na qual ela sugere a aplicação do provimento 73 de 2018 acerca da documentação necessária para a mudança de prenome. Então, é muito importante os oficiais de civil, os que atuam nessa área, observarem essas sugestões que são dadas pela Arpen para a segurança na alteração desse nome. É simples, é imotivado, não tem complicações, é de forma extrajudicial, porém, é preciso que se mantenha a segurança da informação nos registros públicos e, para isso, esses cuidados, que já são mencionados na própria lei, ou que não estão na lei, mas que também podem ser extraídos de outras normas, supletivas, administrativas, realmente são muito úteis para a segurança, preservar a segurança da informação nos registros públicos. E uma outra novidade, também trazida pela Lei 14.382, é a alteração posterior desse sobrenome, no registro civil, também diretamente no registro civil, sem precisar recorrer ao judiciário para isso. Então, quais são as hipóteses de alteração de sobrenome que a lei trouxe? Bom, inclusão em razão de filiação a qualquer tempo. Então, a pessoa quer ter o nome, o sobrenome do avô, da avó, ou de um outro ancestral, desde que ele apresente a documentação que comprove que ele tem esse ancestral, esse sobrenome faz parte da família, ele quer incluir, ele pode incluir a qualquer tempo. Inclusão de sobrenome do cônjuge na constância do casamento, inclusão de sobrenome de companheiro na constância da união estável, porém, desde que essa união estável esteja registrada lá no livro E. O registro no livro E, conforme já mencionamos no bloco anterior, ele é facultativo, mas nós vamos ver que ele tem uma série de benefícios, de vantagens, quando realizado. Também pode excluir sobrenome de cônjuge ou companheiro a qualquer tempo, durante ou após o fim do casamento ou da união estável. Inclusão de sobrenome de padrasto ou madrasta dos enteados, sem prejuízo dos demais sobrenomes de família, a qualquer tempo, condicionado a motivo justificável que esse enteado esteja integrado à vida familiar. Então, existem alguns requisitos, no caso de padrasto ou madrasta, para que você possa fazer essa inclusão do nome. Primeiro, não pode tirar os nomes da família, e sim apenas acrescentar esse sobrenome. E também uma outra informação trazida pela Arpen é que não há necessidade de publicação eletrônica de alteração de sobrenome, somente no caso da alteração de prenome. Uma outra modificação interessante é relacionada à publicação de proclamas e certidão de habilitação para casamento. Então, essa matéria está regulada no artigo 67 da Lei 6.015, parágrafo 1º, 4A, 5º até o 8º. Então, de modo geral, o que mudou? Bom, não há mais a fixação de proclamas no cartório, nem publicação em jornal local. A publicação é apenas em meio eletrônico. Não há mais necessidade de manifestação do Ministério Público no processo de habilitação de casamento. Também não tem mais aqueles 15 dias para expedir a certidão de habilitação. Essa certidão de habilitação ela será expedida em até 5 dias, no caso, 5 dias úteis, conforme já destacamos também no bloco anterior, os prazos são contados em dias úteis também para o registro civil das pessoas naturais. Também não há mais necessidade de publicação de proclamas em 2 domicílios, por exemplo, o noivo, os nubentes, eles residem em domicílios diferentes. Antigamente precisava que se publicasse em um, aquele que foi feita a habilitação, e também no outro, de residência do outro nubente. Agora, com a publicação eletrônica, ela serve para todos os domicílios.
Uma outra informação interessante que ele traz, que a Lei 14.382 também trouxe, é a possibilidade de dispensa de publicação dos proclamas mediante prova dos motivos de urgência do casamento. Agora, aqui é preciso notar que, embora seja possível, né, essa dispensa de publicação por motivo de urgência, o que a gente percebe é que, se a pessoa ela reivindicar essa dispensa de publicação do edital de proclamas, essa publicação eletrônica, é possível que ela gaste mais tempo do que se ela deixar o procedimento correr normal. Nós vimos aqui que a certidão de habilitação, o certificado de habilitação, deve ser expedido em até 5 dias. Então, o que a legislação diz aqui? É que a pessoa tem 24 horas, ele deve fazer esse pedido, o oficial tem 24 horas para decidir se pode, se fará, ou não, vai aceitar ou não os motivos que ele apresentou, né, para a dispensa da publicação do edital. Se ele não concordar, então cabe recurso ao juiz corregedor para poder verificar se justifica ou não a dispensa da publicação do edital em razão de urgência. Mas aí nós já temos 24 horas, mas, quer dizer, um procedimento que poderia se encerrar em 5 dias com a publicação, sem a publicação, ele poderá até durar mais, demorar mais. Então, a gente percebe assim, que essa urgência parece que não vai ser muito utilizada, né, para a dispensa da publicação do edital de proclamas. O que é interessante, a ARPEM-RJ, por exemplo, ela também aprovou uma série de enunciados relacionados às questões do registro civil de pessoas naturais, e um deles trata da questão da dispensa de publicação do edital de proclamas, não por causa de urgência, mas por inconveniência na publicação, né? E ela cita alguns motivos de inconveniência. As pessoas já são conhecidas na sociedade como casadas, então não querem que publique para que as pessoas não fiquem sabendo que não era casada. Não quer, então não é conveniente que se publique. Ou que a pessoa vem de um relacionamento anterior onde havia violência doméstica e a pessoa, né, o ex-companheiro, o ex-cônjuge, pode ter uma reação se ficar sabendo que vai casar, enfim, né? Então, existe um pedido de dispensa de publicação, não em razão de urgência, mas em razão de conveniência da não publicação. Me parece que isso aqui tem mais coerência, né? Porque a questão aí não é prazo, porque a urgência parece que não será muito útil, né? Você pedir a dispensa da publicação em razão de urgência, porque pode até durar mais, demorar mais. Porque hoje é de 1 a 5 dias, até 5 dias. Então, deu entrada em toda a documentação, se tiver tudo certinho, é possível que no dia seguinte você já possa casar, né? Já esteja tudo pronto para você casar. Então, essa urgência, essa dispensa de publicação do edital em razão de urgência, parece que não vai funcionar muito bem nessa nova dinâmica, né, de habilitação dos interessados do bem para o casamento. E essa questão da conveniência ou da inconveniência da publicação parece ter muito mais sentido. Também não há mais 3 dias, né, para os cônjuges informarem, para apresentarem provas, né, para combater a alegação de impedimento ou de causa suspensiva. O prazo agora são de 24 horas úteis. Com certificado de habilitação, os nubentes podem celebrar o casamento em qualquer registro civil. Não tem mais necessidade de ser naquele onde foi feita a habilitação para o casamento. Qualquer civil é competente para a prática, para a celebração do casamento. Agora, em relação ao prazo de validade da certidão de habilitação, embora no registro civil os prazos são contados em dias úteis, no que diz respeito à habilitação para o casamento, o prazo continua de 90 dias corridos. É a regra lá do 1532, então, do Código Civil. Então, continua o prazo de 90 dias, durante o qual, inclusive, é possível que se apresente também alguma oposição de impedimento ou de causa de suspensão do casamento. Uma outra novidade é que a designação do dia, hora e local da celebração não é mais feita pelo juiz de paz, e sim pelo próprio oficial do registro civil, a pedido, né, dos nubentes. E a celebração também poderá ocorrer por videoconferência a pedido dos nubentes. Então, essas, em regra, em modo geral, foram as alterações
que a Lei 14.382 trouxe em relação à mudança do nome, que envolve o prenome e o sobrenome, e também sobre a questão da publicação de proclamas e certidão de habilitação para o casamento. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre a união estável, a conversão não estável, o registro dela no registro civil das pessoas naturais.